Olá, já parou para pensar como aquela sua compra online chega tão rápido na porta da sua casa? Pois é, hoje a gente vai desvendar o que está por trás disso, a Logística 4.0. E olha, não é só uma atualização não, é uma revolução silenciosa que está literalmente reinventando como os produtos viajam pelo mundo. Imagina só, uma cadeia de suprimentos que parece ter vida própria. Um sistema inteligente todo interconectado que pulsa com informações em tempo real. Isso pode até parecer coisa de filme de ficção científica, mas não é. Essa é a realidade que a Logística 4.0 já está construindo. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E para a gente conseguir entender essa ideia, vamos usar uma analogia bem legal. Vamos pensar na cadeia de suprimentos como se fosse um corpo humano, sabe? Um organismo vivo com um sistema nervoso, com músculos e, claro, com um cérebro. Ok, vamos começar a entender o que é essa revolução. Logística 4.0 não é só mais um termo da moda no mundo dos negócios. É uma mudança fundamental que está redesenhando todo o comércio global. Entender o impacto disso é crucial. Basicamente, a gente está saindo de um mundo de operações manuais, isoladas, para entrar numa era totalmente nova. Uma rede de logística super conectada, digital e, cada vez mais, autônoma. O objetivo é simples: trocar o achismo por decisões baseadas em dados, dados precisos e em tempo real. E essa revolução toda se apoia em 3 pilares. O primeiro é a integração de sistemas. Tudo tem que conversar com tudo. O segundo, visibilidade em tempo real. É poder enxergar cada passo do processo na hora que acontece. E o terceiro é a tomada de decisão baseada em dados, e não mais na intuição. Vamos começar então pelo sistema nervoso da nossa operação. A famosa Internet das Coisas, ou IoT. É aqui que a mágica começa a acontecer, porque é ela que dá aos produtos a capacidade de falar. A IoT é como se fossem os nervos do nosso corpo, sabe? Captando e enviando informações de tudo o que acontece. A internet das coisas é basicamente a tecnologia que dá voz aos objetos. Pensa que cada caixa, cada container, cada veículo pode conversar com um sistema central enviando informações vitais a todo segundo. É essa teia que conecta o mundo físico com o mundo digital. Na prática, o que é isso? São pequenos sensores inteligentes instalados em tudo. No pallet lá no armazém, no caminhão que está na estrada, na prateleira. Cada objeto ganha uma identidade digital, uma voz que informa onde ele está, qual a temperatura, se a embalagem foi aberta, tudo. E as aplicações disso mudam o jogo. Dá para saber a localização exata de um produto em qualquer lugar do planeta. Imagina só garantir que uma carga de vacinas viaje por milhares de quilômetros sem sair da temperatura ideal. Ou então, saber o nível do estoque em tempo real. Acabou aquela história de contagem manual, que demora e sempre tem erro. E o resultado de tudo isso? É simples. Quem gerencia a operação tem o superpoder de saber exatamente onde cada produto está e em que condições a cada segundo. É o fim dos pontos cegos na logística. É o começo de uma era de transparência total. Bom, se a IoT é o sistema nervoso, a robótica e a automação são os músculos que fazem o trabalho pesado. São eles os braços e as rodas inteligentes que movimentam tudo, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana e com uma precisão que chega a ser sobre-humana. Bem-vindos ao Armazém do Futuro, um lugar onde robôs autônomos deslizam pelos corredores, movendo as mercadorias com uma precisão cirúrgica. Aqui, a automação transforma o que antes era um caos organizado numa verdadeira sinfonia de eficiência. E dentro desse universo, a gente vê uma evolução bem interessante. Os AGVs são, digamos, os mais antigos da turma. Eles seguem rotas fixas, como se fosse um trem num trilho. Já os AMRs, esses são a nova geração. Eles são robôs autônomos que usam câmeras, sensores, para navegar livremente, desviando de obstáculos, de pessoas, otimizando o próprio caminho em tempo real. É a inteligência em movimento. Agora, imagina só, máquinas operando sem nunca cansar, com uma taxa de erro que é praticamente zero. Isso é revolucionário, principalmente na separação de pedidos, o famoso picking, que é uma das tarefas mais demoradas e complexas de um armazém. A automação não só acelera o processo, ela o aperfeiçoa. E quando a gente fala em músculos, não podemos esquecer dos que voam. Os drones estão surgindo como uma solução poderosíssima para um dos maiores desafios da logística, a última milha. Sabe, aquele trechinho final da entrega que é sempre o mais caro e complicado de toda a jornada do produto. Os drones conseguem sobrevoar o trânsito, chegar em áreas remotas muito mais fácil e reduzir o custo da entrega drasticamente.
E não é só isso, eles também podem voar dentro dos armazéns, escaneando tudo com câmeras e sensores para fazer um inventário completo de forma autônoma e num tempo recorde. Claro que a jornada dos drones ainda enfrenta umas turbulências. A legislação de aviação ainda precisa correr atrás para se adaptar a essa nova realidade. A bateria ainda é um limite para distâncias maiores e a segurança da carga durante o voo é uma preocupação real que precisa de solução. Certo. Então já temos o sistema nervoso sentindo tudo e os músculos agindo. Agora falta a peça mais importante, né? O cérebro. E aqui entram o Big Data e a inteligência artificial, que são as tecnologias que processam um oceano de informações para tomar as decisões inteligentes e estratégicas. O nosso sistema nervoso, IoT, gera um volume de dados absurdo a cada segundo, um verdadeiro tsunami de informações. O Big Data é a tecnologia que consegue mergulhar nesse oceano de dados para encontrar padrões, insights, coisas que seriam impossíveis de um ser humano ver. Tipo, identificar um gargalo na operação antes mesmo dele virar um problemão. E aí que a inteligência artificial entra em cena. Ela usa algoritmos super avançados para analisar dados de trânsito, de clima, histórico de vendas, tudo junto, aprendendo com o passado para prever o futuro. Por exemplo, ela pode prever que as vendas de um produto vão aumentar 20% numa certa região, e aí a empresa já se prepara para não faltar estoque. E o que isso significa na prática? Uma mudança gigantesca. A gente deixa para trás uma logística que só reage aos problemas, que vive apagando incêndios, para adotar uma logística preditiva, que se antecipa a eles. Ela não só resolve o inesperado, ela o prevê e o evita, otimizando rotas e recursos antes que qualquer coisa dê errado. Para a gente fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça: o sistema nervoso, os músculos e o cérebro. Vamos ver como tudo isso opera em escala global, conectando o mundo de um jeito que a gente nunca imaginou antes. Quando a gente junta tudo, o sistema nervoso que sente, os músculos que agem e o cérebro que pensa, o que surge é uma rede logística global hipereficiente. É uma sinfonia de tecnologias trabalhando em perfeita harmonia para garantir que, apesar das fronteiras, das leis diferentes e de toda a complexidade do comércio internacional, cada produto chegue ao seu destino no custo e no prazo exatos. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Agora que a logística consegue prever a demanda, evitar problemas antes mesmo de acontecerem, o que vem depois? O que ela vai construir a seguir? Quais são as próximas fronteiras que essa cadeia de suprimentos, que está cada dia mais consciente de si mesma, vai superar? Fica aí a pergunta.